Eu sou meio viciado naquilo que eu faço. Eu gosto muito de produzir conteúdo. E até o ponto que eu ia pegar, que ambos citaram aqui, é a questão de equipe. Porque eu acho que uma das grandes dificuldades do empreendedor, e não digo nem aquele cara no começo do negócio que ele não tem caixa, é só ele, né? E você falou, pô, dá um jeito de ter um sócio pra você poder dividir o fardo. Mas muitas vezes o cara, no começo é só ele, porque ele não tem condição, não tem apoio, não consegue sócio, mas depois que ele já tem algum caixa, ele continua muitas vezes centralizando nele. E eu fiz isso durante bastante tempo. E depois que eu comecei a montar a equipe, eu vi o quão libertador foi aquilo. Eu sei que o Tales gosta dos economistas austríacos também, mas tem o Hayek, né? Que falava que o conhecimento, ele tá disperso pela sociedade. Então, nunca uma única pessoa vai ser mais inteligente do que um grupo de pessoas. Jamais. Não tem como ela reunir todo o conhecimento, por mais inteligente que ela seja. Assim como um grupo pequeno de pessoas não vai conseguir reunir todo o conhecimento comparado a um grupo muito grande. Então, quando eu comecei a delegar certas coisas, o negócio ele começou a voar. Eu vi que eu era a trava do meu negócio. Eu queria saber com vocês, a experiência de vocês com isso. E o outro ponto é como começar a delegar. Porque eu não vou ficar apontando aqui quem tem um problema com isso, né? Não é meu perfil. Mas eu conheço pessoas que têm problema com isso. Eu já deleguei. Seria interessante pra elas ouvir, Não, né? eu já Como é que deleguei funciona. bastante. Hoje a minha equipe tem 4 pessoas, é bastante. Então, delegação é uma multiplicação da execução, né? Eu acho que o primeiro componente é desapegar e o segundo é ter caixa. Para mim, o que manda na empresa é o caixa. Tem muitas empresas que têm dificuldade com o fluxo de caixa, né? Mas você trazendo o desapego e tendo caixa, para mim, 70% da construção de um time campeão está no recrutamento. E as empresas contratam muito nas coxas, porque geralmente o cara tá lá empreendendo, sobrecarregado, e aí ele sai na porta, sai na rua e dá a mão para a primeira pessoa e traz para dentro da empresa, né? Ou parente, né? O pessoal procura muito na família no começo. Ou parente ou família. Não tem problema contratar parente e família, na minha visão, desde que o requisito para a pessoa entrar não é o fato de ser familiar, mas porque a pessoa tem perfil, ela tá interessada. É a confiança. E a empresa que traz um familiar para trabalhar tem que fazer o seguinte alinhamento de expectativa. Ó, como familiar, você tem que ser 10 vezes melhor que todo mundo, para ninguém te questionar aqui que você tá trabalhando no negócio porque você é primo, sobrinho, filho, tio, primo, prima, né? Mas uma recomendação que eu dou é comece a investir o dobro de recurso, tempo e dinheiro em trazer as pessoas certas pro time. Isso faz toda a diferença. Uma coisa que eu aprendi aqui, até dando um passo pra trás do que você falou, Bruno, não importa se esse empreendedor tá começando e ele não tem grana. De novo, a sua função como founder, se você quer ser o líder do negócio CEO, você tem a obrigação de convencer outras pessoas que são complementares às suas habilidades para que elas se juntem para sonhar esse sonho junto contigo. Se você não tem essa habilidade, não tem problema nenhum, mas você precisa encontrar um sócio que tenha. Então, todo empreendedor que eu conheço que é bem sucedido, ele conseguiu tirar leite de pedra. O que é tirar leite de pedra? Tu falar por mim mesmo. Em 2011, cara, quando a gente tava montando a EasyTax, eu era um fudido. Não tinha grana pra nada, endividado, na verdade, nem cheque especial pra usar eu tinha. E eu consegui 2 developers em 2011, hein, gente? Se hoje é difícil, imagina 2011. Eu consegui 2 developers pra se juntar a mim, porque eu até sei Python, mas não o suficiente pra poder fazer um software que é linguagem de programação, né? Que é a linguagem de programação. Pra isso. Mas eu consegui 2 ali. E um super experiente, né? Tinha mais de 12 anos de experiência. Era um cara até reconhecido no Rio de Janeiro. Destaque nasceu no Rio de Janeiro, eu morava lá. Pra trabalhar comigo, sendo que eu não tinha R$1 pra pagá-los. Na verdade, eu tava falando de uma ideia em 2011 que os investidores e empreendedores no Brasil me falaram que se a EasyTax fosse pra ser bom, se esse negócio desse certo mesmo, já tava dando certo nos Estados Unidos. Então não tava na hora. É isso que eu recebi. Não tá no timing de você fazer isso. Foi em 2011. 4% da população brasileira tinha smartphone. Né? Não era nada. Então era super incipiente. Eu acho que eu usei Uber a primeira vez em 2015, por exemplo. Faz sentido. Então foi muito incipiente mesmo. Muito incipiente. Assim, não era... Na verdade, o mundo começou com essa história entre final de 2010 e mês de 2011. A gente nasceu no mês de 2011. A EasyTax. As coisas meio que nascem juntas, sabe? As ideias meio que nascem juntas, assim. Ninguém sabia de ninguém, porque o crawler, né? O robozinho do Google que fica indexando conteúdo, não tinha nem tempo de indexar esses conteúdos que eram muito incipientes. Mas por que eu contei esse troço? Falei que ia dar um passo pra trás pra chegar lá, tá? Então, primeiro, você tem que parar de usar de desculpas, o macroambiente não me permite, o meu caixa não me permite, eu não consigo. Não. Talvez você não seja a pessoa certa. E tá tudo bem. Não é porque você teve a ideia do negócio, você tem que ser o CEO, não. Ideia todo mundo tem, né? Ideia, como meu avô falava pra mim, né? Vale 10 centavos a bacia.
Né? O que É vale muito de fato bom. é a execução. E aí o segundo ponto, né? Uma vez que eu achei essas pessoas, como que eu aloco esses recursos? Então, da mesma forma que vocês costumam ouvir o Bruno Perini falar sobre alocação de recursos, imagina que você tem um caixa no mês ali, eu tenho 10 mil reais no mês para poder fazer a alocação, né? Você decide de acordo com a sua estratégia para onde que vai essa alocação. A mesma coisa acontece para as pessoas, né? Afinal, são recursos humanos, né? Então, são as pessoas que eu tenho para trabalhar ali. Aonde eu vou alocar essas pessoas? Bom, eu tenho recursos para ter 2 pessoas novas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma matriz na minha companhia. Quais são as principais alavancas de crescimento do meu negócio? Então, se eu estou começando o meu negócio, a principal alavanca de crescimento para esse negócio é validar que, de fato, esse é um negócio pelo qual as pessoas querem pagar. Ou seja, validar que eu estou, de fato, querendo resolver um problema. Tem um dado para vocês. Mais de 80% das startups com menos de 2 anos morrem porque estão criando um produto que ninguém quer comprar. Ou Muito seja, bom. estão resolvendo um problema que não Que não existe. Que não existe. existe. E parece louco eu falando isso, falar, é óbvio, né? Mas não é tão óbvio, não. Porque muitas vezes eu quero fazer o que a gente chama de melhoras incrementais. Ou seja, a gente está gravando aqui um podcast e aí o Bruno sobe esse podcast via um software para poder fazer a montagem desse troço. Aí o cara fala assim, mas esse software não tem essa coisa. Ele fala, vou criar uma startup que vai ter esse software com essa coisa. E ele cria essa startup. Aí as pessoas vêm e falam assim, não, o outro software tá ótimo. Aí o outro software fala, pô, essa coisa é legal, copia. Acabou. Morreu outra empresa. Então Muito bom. são as melhoras incrementais. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender, primeiro, qual é a minha principal alavanca de crescimento. Se eu tô começando, o meu MVP, meu Minimal Viable Product, né? Um nome bonitinho para protótipo funcional. Então, como que eu vou montar esse protótipo funcional para de fato provar que existe demanda, que as pessoas querem comprar esse meu produto e recomprar ou recomendar, que a gente chama de Product Market Fit, né? Que é saber que as pessoas estão comprando, recomprando ou recomendando aquele meu produto. Então eu preciso de um engenheiro para poder construir esse produto junto comigo. Eu validei meu produto, agora eu preciso de achar as avenidas de crescimento do meu negócio para descobrir, né, quais são os principais indicadores, os KPIs que eu preciso saber para o meu negócio crescer, como CAC, LTV, Cohort Retention. Então eu preciso de um Data Analyst aqui, uma pessoa que entenda de dados, que eventualmente tem uma cabeça mais lógica, um engenheiro, um economista, né? Para poder trabalhar aqui comigo e vou alocar o recurso nesse negócio. Se eu for tentar fazer isso tudo sozinho, talvez eu seja uma pessoa com uma plasticidade intelectual, de modo que eu consiga aprender isso, né? Como eu me vi lá na Exitax, eu consegui aprender muitas coisas. Só que aí eu comecei a fazer conta de alocação de recursos. Falei, cara, quanto vale meu tempo? Ah, vale tanto. Será que eu deveria usar meu tempo para poder fazer call center? Não, é melhor eu pegar esse dinheirinho que tá sobrando aqui e trazer alguém para fazer meu call center, que aí eu vou usar o meu tempo pensando em vias de monetização, que aí sim vai trazer mais E um retorno, ponto né? interessante é que talvez você fosse até melhor no call center do que a pessoa que você chamou. Sim. Né? Só que mesmo assim, não vale a pena por conta de uma alocação de recursos escassos. Mesmo você sendo superior naquilo, aquela pessoa consegue fazer, sei lá, 85% do que você faria em termos de desempenho É isso. e você consegue ter mais tempo para desempenhar em outras áreas.